Olá! Neste vídeo, nós vamos apresentar mais uma regra de derivação, a chamada regra da cadeia. Com ela, será possível calcular derivadas de funções compostas. Então, vamos apresentar a regra e também calcular alguns exemplos de derivadas com ela. Vamos iniciar este vídeo comentando sobre como a gente pode representar a derivada. Lembrando, nós temos aqui, no nosso contexto, uma função de uma variável x. Essa variável x, que representa os valores do domínio da função f, é chamada de variável independente, enquanto que o y, que representa os valores da função, é chamado de variável dependente. Dependente por quê? Porque os valores que o y assumirá dependerão dos valores de x que eu colocar aqui, que eu escolher para calcular as imagens. Nós falamos, nos vídeos anteriores sobre essa notação para que a gente possa representar a derivada. Então, f' de a vai significar a derivada da função f no número a. Porém, existem outras maneiras de você representar essa derivada. É muito comum encontrar essas outras maneiras de representar a derivada nos livros didáticos. Então, uma é você colocar y', no número a, calculado no número a, ou então essa outra aqui, que é dy dx, calculada no número a. Essa última representação aqui, repara, ela envolve exatamente as variáveis dependente e independente da função f. Então, ela deixa bem claro, para quem está lendo, quem é, na função trabalhada, que está sendo trabalhada, a variável independente e a variável dependente da função. Então, a variável independente aqui vai ser a variável x e a dependente a variável y. No caso em que o número a estiver implícito, eu já tiver conhecimento de qual número que eu estou querendo calcular a derivada, a gente pode omitir a informação desse número, e assim a representação ela acaba ficando mais simples. Vamos considerar o seguinte problema. Eu tenho a função e elevado a 3x e quero calcular a derivada da mesma. Bom, nós até agora não vimos uma maneira direta de calcular essa derivada desta função. Nós vimos no último vídeo que se a função for e elevado a x, então a sua derivada também vai ser e elevado a x. Porém, com as regras de derivação que nós aprendemos, é possível calcular essa derivada da função f. Como? E elevado a 3x, você pode escrever 3x como x mais x mais x, e em seguida utilizar propriedade de produto de potência de mesma base. Então, e elevado a 3x vai ser e elevado a x vezes e elevado a x vezes e elevado a x, porque, como a base é a mesma, você repete a base e soma os expoentes. Bom, e aí o que você pode ver é o seguinte: como você tem um produto, você quer calcular a derivada, eu posso chamar esse primeiro fator aqui, de u, e o segundo de v.
Bom, e aí como é que a gente faz para calcular a derivada? Né? Nós derivamos o primeiro fator e repetimos o segundo, e depois nós somamos com o primeiro fator vezes a derivada do segundo fator. Então aqui nós estamos usando aquela fórmula, né, da derivada do produto que vocês aprenderam no último vídeo. Bom, a derivada de e elevado a x, né, como nós vimos aqui, e elevado a x. Agora, esta derivada sinalizada aqui é a derivada de um produto, né? Então, nós podemos novamente utilizar a regra do produto neste fator, né? Então, como vai ficar a derivada? Então, derivando este primeiro fator, como é que você faz? Você deriva o primeiro, só que a derivada do primeiro é a própria exponencial, e repete o segundo, né? Aí agora você soma com o primeiro vezes a derivada do segundo, que é elevado a x. Então, com isso, né, nós calculamos a derivada deste primeiro fator, né? Bom, mas aí o que a gente tem aqui é que depois que a gente pega essa derivada, a gente tem que multiplicar por e elevado a x. Então, eu vou fazer isso, né? E aqui, né, nós temos e elevado a x vezes e elevado a x vezes a derivada de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Ok? Bom, aqui nós temos o quê? Né? Então, aqui nós podemos reparar que nós obtemos aqui e elevado a 3x. Aqui nós temos e elevado a 2x, né? Porque você repete a base e soma os expoentes. E aqui a gente faz a mesma coisa. Então, como é que vai ficar esse resultado? Né? Aqui você vai ter 2e elevado a 2x, né? E esse e elevado a 2x vai multiplicar por e elevado a x. Então, você vai ficar com 2e elevado a 2x vezes e elevado a x vai dar 2e elevado a 3x, né? Porque você vai repetir a base, né? Vai somar esses expoentes aqui, né? E aí 2x mais x dá 3x. Mais e elevado a 3x, que é o que a gente obteve na segunda parcela. Somando, nós chegamos a 3e elevado a 3x. Então, conseguimos, né, com as ferramentas que a gente tinha, calcular a derivada. Bom, agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Esta função que nós acabamos de derivar, ela pode ser vista como uma composta de outras duas funções. Nós temos a função que pega o x e multiplica por 3, e temos a função que pega um número u e calcula e elevado a u. Ora, para obter o valor dessa função f, né, e elevado a 3x, o que a gente está fazendo é exatamente a composta dessas duas funções. Primeiro eu pego x, depois eu calculo 3 vezes x. E depois, né, eu faço e elevado a este número 3x aqui, né? E aí eu vou obter o valor da função f. Bem, se você for calcular a derivada da primeira função, né? A derivada da função que pega x e leva em 3x é 3, né? E a derivada desta outra função aqui, né? Bom, é a derivada da função é elevado a u, né? Então, a derivada vai ser a própria exponencial. Ora, se você chegar aqui agora e fizer o produto
né, isso vai dar quanto? 3e elevado a u, que é exatamente o quê? Como u é igual a 3x, isso vai dar 3e elevado a 3x, que é exatamente o valor encontrado para a derivada da função f, como nós vimos. O que eu quero comentar aqui com vocês, né, que eu quero apresentar, é exatamente que esta situação aqui vai ocorrer sempre que você tiver uma função que é composta de outras duas que são deriváveis. O que você vai ter que fazer, né, é calcular a derivada de cada uma delas separadamente e depois efetuar o produto dessas derivadas. O resultado que você vai obter vai ser exatamente a derivada da função composta. Isso é o que a gente chama de regra da cadeia. Então, a regra da cadeia fala exatamente desta situação. Você vai ter duas funções deriváveis, g e f, e você vai estar interessado em calcular a derivada desta composta. Então, para calcular a derivada desta composta, que eu estou chamando aqui de h, o que você vai fazer é derivar cada uma dessas funções, né, da composta, que compõe, né, a função composta, né, e depois você vai multiplicar. Tá? Repara, a primeira função a gente deriva e calcula no ponto x. E a segunda função a gente deriva e calcula no ponto u. É interessante chamar a atenção para esta igualdade quando a gente considera aquela notação de derivada envolvendo fração. Por exemplo, o que é a derivada da função h no ponto x? Né? É a derivada dessa função composta. Né? Essa função composta, o y é a variável dependente e o x é independente. Então, esta derivada aqui ela é representada por dy dx. Já a derivada da função f, né, na função f, y é a variável dependente e u é a variável independente. Né? Então, nós representamos essa derivada por dy du. No caso da função g, u é a variável dependente e x é a variável independente. Então, nós representamos essa derivada por du dx. Então, a igualdade da regra da cadeia, com essa notação, ela fica assim. Né? E ela é bem sugestiva com relação a cancelamento de produto de frações. Né? É claro que esta fração aqui, na verdade, ela é meramente um símbolo, né? Ela não é uma fração como a gente está acostumado de ver, né? Assim, que em cima é um número e embaixo é um outro número. Isso daqui é apenas um símbolo para representar a derivada. Porém, com esse símbolo que nós estamos utilizando, né, essa igualdade ela fica bem, digamos assim, sugestiva, né, porque é como se a gente cancelasse esse du, né, se isso fosse um número, né, e aí o resultado ficasse dy sobre dx. Bem, vamos aplicar a regra da cadeia para calcular algumas derivadas. Imagine se você tivesse que desenvolver esse binômio, né, para poder conseguir fazer a derivada. Você demoraria muito tempo, daria muito trabalho. Com a regra da cadeia, o cálculo dessa derivada vai ser muito mais simples. E reparem que isso aqui é uma composta. Se você chama x² mais 1 de u,
Primeiro você está pegando o x e calculando x2 mais 1. E depois você está pegando x2 mais 1, que eu estou chamando de u, e calculando u elevado a 100. O que você vai obter no final aqui, substituindo o valor de u, é exatamente a expressão da função f. Então, o que a gente vai fazer aqui? Né? Nós vamos calcular as duas derivadas aqui. Né? A primeira, a derivada da função u x2 mais 1. A derivada vai dar 2x. Depois a gente vai calcular a derivada da função u elevado a 100. Então, a derivada vai ser quanto? Né? Essa derivada a gente sabe quanto dá. Baixa os expoentes e tira uma unidade do expoente. Calculando a derivada dessas duas funções, nós concluímos pela regra da cadeia que a derivada da f vai ser dada pelo produto dessas duas funções. 2x vezes 100 u elevado a 99. O produto das duas. Como u é x2 mais 1, então nós vamos ficar com x2 mais 1 elevado a 99. 2 vezes 100 dá 200, então vai ficar 200 vezes x vezes x2 mais 1 elevado a 99. Então, com isso, a gente calcula a derivada da função f através da regra da cadeia. Veremos mais esse exemplo aqui. Essa função também é uma composta. Se você chamar esse expoente de u, né, o que nós temos aqui é exatamente a composta da função que pega x e transforma em cosseno de x, com a função que pega u e leva em e elevado a u. Repara que quando u é igual a cosseno de x, o resultado no final vai dar exatamente o valor da expressão da função f. Então, o que nós temos que fazer aqui é o quê? Derivar essas duas funções que aparecem aqui, nessa composta. A derivada de cosseno de x já é conhecida, dá menos seno de x. Já a derivada de e elevado a u também é conhecida, é a própria exponencial. Portanto, a derivada da função f vai ser exatamente o produto dessas duas derivadas. Então, vai ficar menos seno de x vezes e elevado a u. Como a gente quer dar a resposta apenas em função de x, basta substituir o valor de u por cosseno de x. Então, a derivada será menos seno de x e elevado a cosseno de x. Vamos concluir o vídeo calculando a derivada desta função. Aqui nós temos uma potência de expoente 5. Vamos chamar de u o valor desta base. Esta função f é uma função composta, né, que pega x e calcula essa expressão que eu estou chamando de u, e que em seguida pega esse número u e eleva a 5. Que a regra da cadeia diz é que a derivada vai ser o produto das derivadas dessas duas funções que eu mencionei. Então, a derivada da primeira função, né, vai ser derivada de u elevado a 5, que é 5u elevado a 4, vezes a derivada desta base aqui, né, que é a função que pega x e leva em x ao quadrado mais seno de 4x. A derivada dessa base aqui vai ser o quê? Né? Você vai derivar cada uma das parcelas. Então, a derivada da primeira parcela é 2x.
A derivada da segunda parcela, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque essa segunda parcela também vai ser uma função composta. Reparem aqui que seno de 4x, né, é calculado em 2 passos. Primeiro você pega o x e calcula 4x, né? E depois você pega esse número 4x, que eu chamei de v, e calcula o seno de v. Então, para calcular a derivada disto, a gente também vai utilizar a regra da cadeia. Eu vou calcular a derivada de seno de v, que é cosseno de v, e vou multiplicar pela derivada de 4x, que é 4. Né? Então, isso daqui vai dar quanto? 4 cosseno de v, que é 4x. Né? Então, substituindo isto aqui, né, vai ficar 4 cosseno de 4x. Ok? E aí a gente conclui escrevendo toda a expressão da derivada em função de x. Então, o que eu chamei de u aqui é x2 mais seno de 4x. Então, isso vai ficar 5x2 mais seno de 4x elevado a 4 vezes 2x mais 4 cosseno de 4x. Então, essa é a expressão da derivada da função f.